Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Dando continuidade ao nosso assunto de aspectos físicos da Ásia, na aula assíncrona de hoje nós iremos trabalhar os climas e as vegetações que se distribuem pelo continente asiático. Então aqui é importante a gente entender o seguinte: clima e vegetação são dois fatores que caminham juntos. Ok? Então, como que nós vamos trabalhar esses assuntos dentro do continente asiático? Nós iremos apresentar os vários tipos climáticos que existem no continente asiático e aí, relacionado a cada um dos tipos climáticos, os respectivos tipos de vegetação, tá bem? Para nós entendermos, então, os tipos climáticos que se distribuem pelo continente asiático, nós temos que levar em consideração um dos principais fatores climáticos que existem, que é a latitude. Se nós observarmos o continente asiático de acordo com a sua posição latitudinal, nós iremos perceber que este continente é cortado por três paralelos, tá bem? Bem ao sul do continente asiático, nós temos o paralelo do Equador, ou linha do Equador. Ao norte, o Trópico de Câncer, e ao norte do Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico. Conforme nós já estudamos lá atrás em fatores climáticos, a latitude ela determina aquilo que nós chamamos de faixas de iluminação ou zonas climáticas. Então, entre os paralelos existem as chamadas zonas climáticas, que a gente pode então destacar no continente asiático as seguintes: a zona glacial ártica, que é aquela que está dentro do Círculo Polar Ártico; a zona temperada norte, que está entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer; e a zona intertropical, que está entre o Trópico de Câncer e a linha do Equador. E ainda nós temos a região equatorial, que é aquela que está logo acima da linha do Equador. Então, nós temos três zonas climáticas principais no continente asiático, e dentro dessas zonas climáticas, a zona equatorial, nós temos os vários tipos de clima então que vão ocorrer neste continente, e aí relacionado a cada um desses tipos de clima, nós temos as formações vegetais, tá certo? Vamos lá então. Bom, começamos então falando sobre o clima polar. Então a gente vai fazer de norte até o sul do continente asiático, tá bem? O clima polar, ele é caracterizado por longos e rigorosos invernos e verões bem curtos, tá bem? As temperaturas, elas são quase sempre negativas, tá bem? A superfície terrestre dentro desta faixa climática, dentro da região onde esse clima ocorre, ela fica permanentemente coberta por gelo. É o solo que nós chamamos de permafrost, o solo permanentemente congelado, tá bem? Baixa concentração populacional é uma característica das regiões polares. Esse clima intenso, esse clima frio, ele faz com que as pessoas optem por não viver, além do fato de não ser possível explorar economicamente esse solo, tá bem? E a precipitação, ou seja, a quantidade de chuva, ela é bem reduzida, tá bem? Ou seja, o frio é intenso, porém não é uma região tão úmida, tá? Por conta da baixa precipitação. As regiões de clima polar, elas concentram a formação vegetal que nós chamamos de tundra, tá bem? A tundra, ela é formada basicamente por ervas herbáceas, plantas herbáceas, conforme nós dizemos. E dentre elas nós destacamos os musgos e os líquens, tá bem? A fauna dessa região ela é composta por renas, que se alimentam justamente desses musgos e líquens, lobos, raposas e aves, tá bem? Ou seja, não é um bioma tão diversificado como outros que nós conhecemos e iremos comentar mais adiante, tá bem? Outro clima que nós encontramos no continente asiático é o subpolar. O subpolar é um clima de transição, assim como o clima equatorial que nós dissemos lá atrás. Esse clima subpolar ele vai ocorrer logo ao sul do Círculo Polar Ártico, como nós estamos fazendo o caminho de norte a sul, o clima subpolar marca a transição do clima polar para o temperado. Tá bem? Ele também tem invernos frios e longos com verões curtos, assim como o clima polar, porém as temperaturas são um pouquinho mais amenas, ou seja, esse clima não vai ter temperaturas negativas todo o ano. Tá bem?
O índice pluviométrico nesse tipo de clima é um pouquinho mais elevado, o que torna essa região um pouco mais úmida do que a região polar que nós vimos agora há pouco. Bom, nesta região de clima subpolar, nós temos a formação das florestas de coníferas ou taiga, como ela é chamada, tá bem? Esse nome, floresta de coníferas, se deve ao fato da planta predominante, da árvore predominante nesse tipo de vegetação ser o pinheiro, tá bem? O pinheiro, ele tem um fruto, né, a pinha, que forma uma espécie de um cone, daí o nome floresta de conífera. As folhas do pinheiro são finas, parecem agulhas, por isso que nós falamos que essas plantas são aciculifoliadas, tá bem? E, além disso, algumas das plantas que ocorrem nessa região, elas perdem as folhas nessa transição do verão para o inverno, né? Ou seja, no outono. Então, nós falamos que elas são caducifólias, tá bem? A folha é o mecanismo de troca de calor e umidade da planta com o meio. Então, você vai encontrar nessas regiões folhas finas para dificultarem essa troca de calor, por isso aciculifoliadas, ou as árvores que têm as folhas mais grossas, né, mais largas no caso, elas simplesmente vão perder estas folhas para então se prepararem para a chegada do inverno, tá bem? Essa madeira, a madeira dessas árvores é explorada principalmente para a construção civil e para a produção de papel e celulose. E a fauna é composta por urso, lobos, raposas, não muito diferente daquilo que nós vimos dentro da região polar, tá certo? Vamos seguindo. Bom, dentro da região temperada, né, que fica entre o círculo polar ártico e o trópico de Câncer, nós temos a predominância do clima temperado, ok? O clima temperado, ele tem subdivisões, das quais nós podemos destacar o temperado oceânico, que é caracterizado por temperaturas mais amenas e maior índice pluviométrico. O temperado oceânico está ou é influenciado por aquele fator climático que nós chamamos de maritimidade. Isso explica a maior concentração de chuvas, né, a maior umidade nessa variação do clima temperado. E o clima temperado continental, ele é um clima de temperaturas mais amenas, não é um clima tão úmido, é um clima mais seco, ok? E neste tipo de clima prevalece a ação da continentalidade, que é outro dos fatores climáticos que nós vimos, tá bem? Então a ação da continentalidade é o que contribui para que o clima temperado continental seja mais seco. Além dessas duas variações do clima temperado, na transição do clima temperado para a região intertropical, ou seja, na transição da região temperada para a região intertropical, nós temos ali outro clima de transição, que é o clima subtropical. Ou seja, conforme nós estamos fazendo o caminho de norte a sul, né, o clima subtropical, ele localiza-se então ali abaixo do trópico de Câncer, tá bem? Naquele primeiro mapa que nós mostramos. O clima subtropical, ele é caracterizado por temperaturas mais amenas durante o inverno, ou seja, o inverno não é tão rigoroso assim, porém os verões são bastante quentes, ou seja, a gente já começa a chegar na característica dos climas tropicais que nós veremos a seguir, tá bem? Bom, dentro da região temperada, nós temos a chamada floresta temperada, tá? A floresta temperada, diferentemente das outras que nós vimos, né, da tundra e da taiga, ela é uma floresta mais variada. Isso se explica pelo fato de nessa região nós encontrarmos climas mais amenos, uma umidade maior, tá bem? As árvores nessa região, elas também são caducifólias, tá bem? Por quê? Como se trata de uma região mais quente, mais úmida, as folhas das árvores encontradas nessa região são mais largas, e isso explica o fato de elas precisarem perder essas folhas para então se prepararem para o inverno, tá bem? As chuvas são mais abundantes e bem distribuídas ao longo de todo o ano, né? Isso explica o fato desse clima ser mais úmido em relação aos outros que nós já comentamos, tá bem? Bom, e a fauna encontrada neste tipo de floresta, ela também é mais diversificada. Então você tem ali raposas, lebres, porcos, javalis, esquilos, árvores de diversas espécies, ou seja, assim como nós temos uma grande variedade de espécies vegetais, também temos uma grande variedade de espécies animais também, ok? Vamos seguindo. Bom, temos o clima equatorial,
bem? O clima equatorial é aquele que vai acontecer ao longo da região equatorial, conforme nós comentamos lá atrás. O clima equatorial ele é basicamente quente e úmido. As temperaturas médias ao longo de todo o ano são altas. A amplitude térmica, que é a variação entre a menor e a maior temperatura registrada ao longo do ano, ela é pequena, ou seja, não é um clima de grandes variações. Ou seja, você não vai ter uma temperatura muito baixa no inverno e uma temperatura muito alta no verão. Não. Ao longo de todo o ano, a temperatura vai ser equilibrada. Tá certo? É um clima, conforme a gente disse, úmido, o que faz com que os índices pluviométricos, ou seja, a quantidade de chuva ao longo de todo o ano, seja muito grande. Tá certo? Bom, dentro da região equatorial, nós temos a floresta equatorial. E aqui eu vou aproveitar para dizer o seguinte. As características do clima tropical são muito semelhantes às características do clima equatorial, tá certo? E as características da floresta tropical também são muito semelhantes às características das florestas equatoriais, tá bem? Então a gente trabalha ambos juntos. Então, aquilo que nós dissemos no slide anterior sobre o clima equatorial aplica-se também ao clima tropical. E o que nós iremos apresentar aqui sobre as florestas equatoriais aplica-se também às florestas tropicais, tá bem? Tanto que elas aparecem juntas aí para vocês. As florestas tropicais e equatoriais, elas são caracterizadas por uma imensa variedade de espécies vegetais, tá bem? Essas florestas são densas, se você olha de cima, dificilmente você vai enxergar o solo. Tá bem? Essa é uma característica que nós chamamos de florestas ombrófitas, quando a copa das árvores se encosta. Essas vegetações têm as folhas largas, né? Conforme nós já dissemos lá atrás, a folha é o mecanismo da planta para a troca de calor e umidade com o meio. Quanto mais quente e úmido o ambiente, maior são as folhas das árvores, e quanto mais frio e seco, menores são essas folhas. Como a gente está tratando de uma região quente e úmida, nós vamos encontrar plantas de folhas largas, tá bem? É o que nós chamamos de vegetação latifoliada, ok? É uma floresta perene, ou seja, ela vai ser verde o ano todo, ela não precisa que as folhas fiquem amarelas e caiam como nas outras vegetações que nós vimos, tá? Que é a vegetação caducifólia, ela vai ficar verde o ano inteiro, tá bem? Bom, vamos lá. Quais outras características desse tipo de floresta nós podemos apresentar? O solo da floresta equatorial é um solo mais pobre em nutrientes, e essa é uma das poucas diferenças entre a floresta equatorial e a floresta tropical, cujo solo é mais rico em nutrientes. Tá bem? Bom, as estações secas praticamente não existem ao longo do ano, tá bem? E a fauna desta floresta ela também é tão diversificada quanto a sua flora, ou seja, a quantidade de espécies animais ela é tão grande quanto a quantidade de espécies vegetais neste tipo de formação, tá certo? Bom, aqui nós temos outros tipos de clima do continente asiático, que é o clima frio de montanha ou clima de altitude. Mesmo em regiões tropicais e equatoriais, onde nós encontramos formações do relevo mais elevadas, vai prevalecer esse tipo de clima, que é caracterizado por temperaturas mais baixas e a chamada neve eterna, ou seja, ela nunca derrete, ela sempre vai estar ali, seja no verão, seja no inverno, tá bem? Por conta do aquecimento global, do aumento, né, das temperaturas médias em todo o planeta, a quantidade de neve que se forma nessas montanhas tem reduzido ano a ano, tá bem? É aí que a gente vai encontrar, por exemplo, a cordilheira, né, do Himalaia e o Monte Everest, que é a parte mais alta do planeta Terra, tá certo? Bom, e aí, né, antes que nós cheguemos nas regiões mais altas, né, das montanhas, nós temos a formação de uma vegetação de altitude, tá bem? A vegetação de altitude, ela vai variando conforme a altitude aumenta. Nas partes mais baixas, ou seja, de menor altitude, nós temos formações vegetais mais altas, mais imponentes. Conforme a altitude vai aumentando, nós passamos a encontrar formas vegetais menores e mais esparsas, ou seja, mais difícil da gente encontrar vegetação, tá bem? Bom, vamos lá. Predomina nesse tipo de vegetação musgos, líquens e gramíneas, tá? As árvores de grande porte são encontradas apenas nas regiões de menor altitude, tá bem? E devido, né, ao solo mais pedregoso, né, que é uma característica das montanhas,
essas árvores elas têm uma capacidade pequena de armazenamento de água, por isso, né, que elas vão diminuindo em tamanho conforme a gente vai chegando nas regiões de altitude mais elevadas, tá certo? Bom, temos o clima mediterrâneo, apesar, né, da Ásia não estar à costa, né, do mar Mediterrâneo, ali forma-se um tipo de clima muito semelhante ao clima encontrado na Europa. Este clima é caracterizado por uma estação seca durante o verão e uma chuvosa durante o inverno, tá bem? Com uma precipitação aí um pouquinho mais destacada, tá certo? Dentro deste tipo de clima, do clima mediterrâneo, nós encontramos a vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea ela é caracterizada por tipos de árvores bastante específicas que vão se concentrar ali em torno, né, do mar Egeu e do Mar Negro, tá certo? Ainda encontramos nessa região que nós estamos trabalhando, que é a região intertropical, as estepes ou as pradarias. Aqui no Brasil nós temos esse tipo de formação em um pedacinho da região sul. Na Ásia essa formação é mais abundante, tá bem? Este tipo de vegetação das estepes, ele está acostumado a um clima com invernos um pouquinho mais rigorosos e verões mais moderados, tá bem? A vegetação é basicamente arbustiva e herbácea, ou seja, uma vegetação de pequeno porte. É caracterizado por apresentar um solo extremamente fértil que é explorado economicamente, né, pelos países por onde este tipo de formação ocorre, tá bem? Bom, e aí, para a gente ir encerrando, né, este assunto, a gente vai destacar alguns dos principais fatores climáticos que atuam sobre os climas no continente asiático. O primeiro deles é a continentalidade, né? Conforme nós dissemos lá atrás, a continentalidade é a influência do continente na formação dos climas. Isso faz com que boa parte do interior da Ásia seja caracterizado por climas mais secos. Inclusive, é por conta disso que nós temos a formação de alguns desertos dentro do continente asiático, tá bem? Outro dos fatores climáticos que nós temos que destacar é o período das monções, tá bem? As monções, elas se dividem em dois períodos ao longo do ano. Nós temos as monções de verão, né, e as monções de inverno. O que são as monções? As monções são períodos caracterizados por uma grande quantidade de chuva e por uma estiagem muito prolongada. Então, as monções de verão são os períodos na Ásia onde as chuvas são mais abundantes. E as monções de inverno são os períodos, né, na Ásia onde as chuvas são mais escassas. Por que isso acontece? Durante o verão, no continente asiático, a alta temperatura cria, sob o continente asiático, uma zona de alta pressão. A zona de alta pressão ela atrai as massas de ar que vão vir principalmente do Oceano Índico. Essas massas de ar provenientes do Oceano Índico são carregadas de umidade, o que vai explicar essa grande quantidade de chuva na Ásia durante o verão. No inverno, nós temos basicamente o oposto. As baixas temperaturas durante o inverno na Ásia criam sobre o continente uma zona de alta pressão. Essa zona de alta pressão, ela expulsa os ventos, tá bem? Ela impede que essas massas de ar cheguem até o continente asiático. E aí, aquela grande quantidade de umidade que estava estacionada durante o verão é expulsa e outras massas de ar carregadas com umidade são impedidas de entrar no continente asiático. Isso explica os períodos de seca mais prolongados, tá certo? E aqui, para a gente fechar, fica um resuminho para vocês, tá bem? Sobre a distribuição dos vários tipos de biomas que nós estudamos de formações vegetais de acordo com a variação da temperatura, né? Então, começando aí nas regiões de latitude mais baixa, nós temos as florestas equatoriais, florestas tropicais, estepes. Nas regiões de latitude mais elevada, onde o clima começa a diminuir, nós temos a floresta de conífera, nós temos as pradarias. Em uma região de latitude ainda mais alta e com temperaturas ainda menores, a taiga e, por fim, uma região de latitude mais elevada ainda e temperaturas ainda mais baixas, a formação da taiga, tá certo?
Pessoal, espero que vocês tenham entendido este assunto. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado pela paciência para quem chegou até aqui. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula assíncrona. Valeu, galera. Tchau, tchau.